No capítulo 7 do livro O Cérebro que Muda a Si Mesmo, a gente vai mergulhar na história de Ramachandran, um especialista em neurologia com PhD em psicologia pela Faculdade de Trinidade, em Cambridge. Em San Diego, ele dirige o Centro para o Cérebro e a Cognição, na Universidade da Califórnia. Nascido em Madras, na Índia, ele tem um sotaque britânico e os seus R's parecem com tambores enquanto ele fala e está entusiasmado. Rama, como é chamado, acredita que casos isolados podem dar grandes insights dentro da ciência e da pesquisa na psicologia e da neurologia, o que vai na contramão do consenso atual, de que a gente precisa de uma grande quantidade de dados e a partir desses dados observar padrões e a partir disso a gente tira as conclusões do que está acontecendo, dentro daquele fenômeno que a gente está observando dentro da psicologia. Na visão dele, ele diz que se um cientista pedisse para alguém mostrar um porco que falasse e essa pessoa conseguisse mostrar que um porco que fala, ele diz que provavelmente o cientista pediria para que essa pessoa mostrasse outros porcos falantes, como uma forma de comprovar aquilo que ele está falando. Rama sempre teve uma aptidão pelas ciências vitorianas, aquelas que se referem ao estudo das conchas marinhas, a paleontologia e a entomologia. Para quem não sabe, a época vitoriana, que corresponde à época em que a rainha Vitória governava a Inglaterra, foi uma época de descobertas para a paleontologia e para o estudo das conchas, que é a osteologia. E a entomologia também, que é o estudo dos insetos, e a botânica, o estudo das plantas. Ele começou fazendo a sua pesquisa utilizando pessoas que tinham a síndrome de Capgras. Essa síndrome ela é caracterizada pelas pessoas que veem os seus entes queridos ou pessoas próximas como impostores. Elas começam a achar que as pessoas foram substituídas. Ele começou a estudar essa doença e também uma doença psicológica que fazia com que as pessoas começassem a pensar que elas são profetas. Então isso acontece muito com quem vai para Jerusalém. Tem uma quantidade grande de pessoas que vai para Jerusalém e acaba tendo essa síndrome. Muito por causa do choque, quando a pessoa chega lá e vê que é uma cidade como qualquer outra e que é normal, uma cidade comum como qualquer outra, tem carro, tem avião, tem problema, como qualquer outra cidade. O Rama ele não gosta de utilizar equipamentos muito complicados, nem equipamentos de alta tecnologia. Ele prefere utilizar coisas ali da época vitoriana mesmo. E um desses exemplos é o problema que ele conseguiu resolver, que era um problema centenário. Sem nenhum desses equipamentos chiques, ele conseguiu resolver o problema dos chamados membros fantasmas, que muitas vezes algumas pessoas pode ser vítima de algum acidente que a pessoa acaba perdendo o braço ou acaba perdendo uma perna e ela ainda continua sentindo aquele membro ali, como se não tivesse perdido. Mas assim, você consegue observar e a pessoa não tem o membro, mas ela sente que o membro está ali. E ele conseguiu resolver esse problema. Esse problema acontece porque uma determinada região do cérebro, que ali fica no sistema motor, ela continua se ativando, ela não deixa de existir porque o membro saiu dali. Ela continua existindo mesmo o membro não estando mais ali e ela continua se ativando. Isso cria a ilusão de que o membro ainda está ali. E para resolver esse problema, ele inventou um método que é a chamada caixa espelhada. Diferente de outros fenômenos de fantasmas que se observam na literatura, no caso, como por exemplo, mulheres que têm o útero tirado ou que têm uma úlcera, principalmente homens que têm mais casos de úlceras, quando eles têm a úlcera tirada e ainda continuam sentindo aquela mesma dor. Casos daí já não são casos que podem ser resolvidos com a caixa espelhada. Existem até casos mais extremos em que pessoas relatam, dentro dessa questão ainda de uma ilusão de ter um membro ali, muitos médicos, observando os fenômenos das dores fantasmas, que existe a síndrome do membro fantasma, que a pessoa sente o membro ali mesmo depois que ele foi amputado, e também existem as pessoas que têm a chamada dor fantasma, que ela continua sentindo dor ali, pessoas que, por exemplo, perdem um membro por causa de um acidente com uma granada, vão estar revivendo sensorialmente aquele momento da explosão da granada durante todo o tempo que elas estão experienciando a dor fantasma.
Então essa dor nunca vai embora. Alguns médicos eles começaram a pensar que talvez fosse imaginação dos pacientes e alguns também tentaram resolver esses problemas da dor fantasma e dos membros fantasmas. Mas os fantasmas a gente pode, né, ver que eles não geram um problema necessariamente, mas no caso da dor fantasma pode ser uma coisa muito desconfortável para a pessoa sentir. Então eles tentaram resolver amputando a região. Se a pessoa, por exemplo, ela perdeu o membro até aqui, até o cotovelo, tá mais para cima, vamos cortar mais para cima, na esperança que essa dor vai embora, que talvez possa ser um nervo ali que está enviando um sinal para o cérebro de dor e está fazendo com que a pessoa sinta uma dor que simplesmente não existe. E nesses casos a pessoa ainda continuava sentindo dor, o que gerava uma incógnita aí de por que isso estava acontecendo. Estudando o caso dos macacos do Edwin Toll, o Rama ele começou a pensar que a plasticidade observada nos macacos também poderia se aplicar em seres humanos, já que a gente tem, né, uma semelhança fisiológica muito grande e as regiões do cérebro elas são muito parecidas. Então, como a gente já viu no vídeo anterior, em um dos experimentos de desaferentação feitos pelo Edwin Toll, a gente pôde ver que a região do cérebro correspondente ao membro desaferentado, para quem não lembra, é quando o nervo que manda a percepção, né, os estímulos sensoriais para o cérebro ele é cortado. Então aquele macaco ele não vai ter nenhum estímulo sensorial chegando até o cérebro dele, então ele não vai estar sentindo nada, apesar de o membro ainda estar ali e ele ainda conseguir mover o membro. Então ele não vai conseguir sentir nada. O Edwin Toll ele observou que a região do cérebro referente à face ficava muito próxima à região do cérebro referente ao membro desaferentado, o braço principalmente, né? Os braços, a região do cérebro que corresponde aos braços fica muito próxima à região do cérebro que corresponde à face. Depois de um tempo que o braço tinha sido desaferentado, quando a face era tocada, a região que correspondia ao braço começava a se ativar do Tom Sorson, que ele perdeu o braço dele em um acidente de carro e ele tinha uma coceira que ele não conseguia coçar e tinha uma dor também insuportável no braço dele e que não vinha de nenhuma parte que era fisicamente visível do braço. Então, tocando a face do Tom, o Rama conseguiu ativar a região do cérebro que correspondia uma vez ao braço e isso fez com que a pessoa, o Tom, ele começasse a sentir como se o Rama estivesse tocando no braço dele. Então ele conseguiu coçar, ele coçou o queixo do Tom e o Tom sentiu como se o braço dele estivesse sendo coçado naquele momento, o que fez com que aquela coceira parasse e aquela dor parasse também. Então, comprovando a teoria do Rama de que aquele experimento em que mostrava que a região do cérebro não correspondente ao membro perdido seria tomada pela região da face, poderia acontecer em humanos também. Ele conseguiu comprovar essa teoria e conseguiu resolver o problema. Então, como a gente já viu anteriormente, os mapas mentais e a neuroplasticidade era uma questão que estava muito em discussão no século passado e não era algo muito aceito pela comunidade científica. E a partir, tanto o Rama quanto o Todd, quanto outros cientistas, eles conseguiram provar, né, por meio do acúmulo de evidências, que o cérebro ele é completamente moldável. Claro que existem limites, e então os membros fantasmas eles ocorrem exatamente por causa dessa neuroplasticidade presente no cérebro, só que ela é aplicada de uma forma que cause dor. Então a pessoa vai começar a sentir dor, vai sentir um membro que não está ali. Aquela região do cérebro que é responsável por processar a informação sensorial do membro, ela começa a mudar e ser tomada ou corresponder a uma outra região do corpo da pessoa. Até existem alguns casos no livro que são citados de pessoas que foram até o Rama para relatar questões para ele, em que um caso de um homem que ele tinha perdido a perna e ele relatava sentir orgasmo na perna, e como, né, isso faz muito sentido, porque
a região do cérebro que corresponde à perna ela é maior do que a região que corresponde às genitais, então ele sentia um orgasmo muito maior, muito mais intenso do que antes, quando ele não tinha perdido a perna. Apesar de muitos médicos falarem na época que essa questão ela se devia a uma imaginação muito fértil dessas pessoas, fazia muito sentido de acordo com os estudos lá do Dr. Penfield de estimulação cerebral. Essas regiões do testículo e das genitais, ela fica muito próxima da região da perna. Isso faz com que sejam regiões que têm uma grande probabilidade de ficarem interconectadas ali, principalmente se a pessoa perdeu a perna. Então faz muito sentido que a informação sensorial ali das genitais comece a ser processada pela região ali que era correspondente à perna. E por fim, o Hama também conseguiu provar que essas pessoas, principalmente vítimas de AVC, que tinham perdido o movimento da perna, elas também conseguiriam recuperar o movimento, principalmente utilizando a terapia da caixa espelhada ou de movimento restringido, aquela que foi inventada pelo Edmund Todd. Então, todas essas descobertas feitas pelo Hama são muito relacionadas com o fato de que ele viveu a vida toda dele em um ambiente em que tudo que era visto pelo Ocidente como impossível, ele via como algo trivial. Pessoas se furando, enfiando agulhas através do queixo, caminhando em brasa, ou acreditando em várias coisas que para todo mundo que é ocidental acaba parecendo um pouco diferente. Ele era comum, era uma coisa que ele via no dia a dia. Inclusive existe, eu não vou lembrar o nome, mas existe uma deusa hindu da ilusão, e que eu acho que a gente pode ter uma referência aí, já que ele conseguiu fazer com que uma ilusão resolvesse outra ilusão.